Oi, gente, tudo bem? Que bom ter vocês aqui de volta. Eu fico muito feliz de poder participar desse tempinho de devocional com vocês, de ler um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Mas enfim, vamos começar. O trecho que vocês vão ler hoje é Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 27. Pausa o vídeo, vou dar um tempinho pra vocês lerem, depois você volta aqui, que aí a gente vai continuar a nossa conversa. Bom, vamos lá. Praticando a palavra. Tiago, como sempre, logo no primeiro versículo, dando vários tapas na nossa cara. Mas enfim, o que me chama a atenção logo de cara é: seja pronto para ouvir, tardio para falar e para irar-se. A gente geralmente faz o contrário. A gente é pronto para falar, pronto para irar e tardio para ouvir. Eu pelo menos sou assim, eu luto muito com isso. E por isso esses versículos são bem pra mim. Mas enfim, queria conversar com vocês sobre alguns pontos desse versículo que eu considero muito, extremamente relevantes. E o primeiro ponto é sobre a ira. Eu recebo muitas mensagens, muitos comentários de pessoas falando que tem problema com a ira, irar e pecar, porque a ira em si não é um pecado e eu vou explicar o porquê. E primeiro a gente precisa entender que existem dois tipos de ira: a ira orge e a ira tumus. Quando a gente fala de ira na Bíblia, essas duas palavras vão aparecer, ou vai ser orge ou tumus, que são palavras gregas, que é o idioma que foi escrito no Novo Testamento. Bom, a ira orge é apropriada ao juiz, ou seja, a ira de Deus. Essa é a ira que produz justiça, que é a ira que se refere à ira de Deus, é a ira que produz justiça. Até por isso que Tiago diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira orge, que é a ira de Deus, que é a justiça perfeita, que é o julgamento de Deus baseado no conhecimento perfeito de Deus, que os seres humanos não possuem, e é a ira que não deve ser aplicada aos seres humanos. A ira que nós sentimos é a ira tumus, que é um sentimento momentâneo, uma indignação específica e passageira. Agora, você se indignar com algo não é o problema. O problema é o que você faz com esse impulso, com essa indignação. Por isso que em Efésios 4:26 diz: irai-vos, mas não pequeis. O que cabe a você quando você se irar é se controlar e resistir ao primeiro impulso de atacar a pessoa. E quando a gente se depara com uma situação de justiça, uma situação que te leva à ira, o nosso primeiro impulso, o nosso ímpeto é atacar a pessoa e não atacar o problema. Mas olha o que diz em Efésios 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Falou pouco, mas falou tudo. Quando você se irar, você deve se controlar. E a maneira com que você deve resolver o problema deve ser uma maneira bíblica, com os frutos do Espírito, como a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Realmente, sem a ajuda do Espírito Santo, sem esses frutos que ele nos dá e nos capacita a viver de uma maneira que agrade a Deus, é muito difícil controlar a nossa ira. Eu creio que Deus pode fazer esses frutos florescerem na sua vida através do Espírito dele. O segundo ponto que eu queria falar desse trecho é sobre moral, mais especificamente sobre a impureza moral que Tiago diz no seu trecho. Bom, para quem não sabe o que é moral, é um conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social específico que define o que devemos ou não fazer. Aqui Tiago diz: livrem-se de toda a impureza moral e de toda a maldade. Quando ele se refere a isso, ele está se referindo à moral da nossa sociedade, a moral do mundo, que é uma moral caída. Porque quando aceitamos a Cristo, nós temos uma troca de moral. A nossa moral passa a ser a moral de Jesus. E nós devemos aceitar essa nova moral, que é a moral de Deus, de maneira humilde. Como que você faz para saber qual é essa moral? Lendo isso aqui todos os dias. E além de ler isso aqui, você tem que colocar essa palavra, essa moral, que é a moral de Cristo, em prática. A palavra de Deus é o nosso espelho. Você vai olhar pra cá e você vai ver que você tá todo bagunçado, que a sua vida tá toda fora de lugar. E o que a gente faz quando a gente se olha no espelho e vê que o nosso cabelo tá bagunçado, que a maquiagem tá... Nossa, aqui ó, já... A gente arruma, o nosso ímpeto é arrumar. Entendeu? Se tem alguma coisinha fora do lugar na nossa aparência, a gente quer arrumar aquilo, a gente não quer ficar sujo, a gente não quer ficar feio.
E o que Tiago diz que um tolo faz? Ele se olha no espelho, ele vê como ele está sujo, bagunçado e diz: preciso me arrumar. Mas quando ele vira as costas, ele já esquece da sua aparência, ele já esquece de como ele estava bagunçado. Assim é a pessoa que lê a palavra de Deus e não a coloca em prática. Você vê tudo que Deus diz que você precisa arrumar na sua vida, mas você vira as costas e não obedece, não coloca em prática a moral de Cristo na sua vida. Não seja tolo, meu desejo é que você olhe para a Bíblia, olhe para o reflexo de Cristo, de Jesus, veja tudo que está fora do lugar no seu coração, na sua vida, todos os seus pecados, o quão sujo você é, que você não se contente em ficar desse jeito, você permita Jesus fazer a limpeza necessária na sua vida, que você se esforce para obedecê-lo e para colocar em prática tudo que diz aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter ajudado vocês a serem edificados de alguma forma através da palavra de Deus. Não se esqueça de olhar para Cristo, olhar para o reflexo dele, para que ele mostre o que precisa ser mudado na sua vida. E além disso, permita que Jesus faça a limpeza, se esforce, se empenhe em obedecê-lo e a viver de uma maneira que o agrade. Curte, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilha com alguém essa mensagem, espero que possa ajudar. E é isso, beijo para vocês e até amanhã.